Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E depois de uma pequena paradinha, vamos começar. Tudo de novo. Energia nos ecossistemas. Vamos lá? Estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Bom, essa aula eu estou botando tudo explicadinho para vocês e a gente vai falar de muitas coisas que a gente já falou mais lá atrás, mas aqui desse modo, de um modo mais explicado, mais elaborado, tá? Bom, estrutura e funcionamento do ecossistema. Para o ecossistema funcionar, é claro, ele necessita de algumas coisas. O Sol, outras fontes de energia, matérias e organismos. Fatores bióticos. Bom, vocês lembram que nós já vimos há algumas aulas atrás que os fatores bióticos são produtores, consumidores e decompositores. E os fatores abióticos são temperatura, luminosidade, umidade, nutrientes. Fatores funcionais, fluxo de energia e ciclagem. A energia, materiais processados e organismos. Estrutura e funcionamento do ecossistema. É um sistema aberto, inclui os fatores bióticos e abióticos e as relações ecológicas. Ocorre interação entre os fatores e ocorre fluxo de energia e clicagem de nutrientes. A estrutura trófica dos ecossistemas. Nós temos os produtores, que são os autotróficos, lembrando que são aqueles que não precisam de outros para se alimentar. Eles produzem seu próprio alimento. Fotossíntese. As algas e as cianobactérias e protistas e plantas. São esses que fazem a fotossíntese. O CO2 e o H2O, desculpa, o gás carbônico e a água mais a energia luminosa vão resultar em matéria orgânica, que vai ser a fotossíntese. Estrutura trófica dos ecossistemas. Como é produzido a matéria orgânica? Os seres produtores, ou autotróficos, eles produzem essa matéria orgânica através da quimiossintese. Micro-organismos, ferro, bactérias e nitrobactérias, fazem a oxidação da matéria orgânica e produz energia química. Estrutura trófica dos ecossistemas. Os consumidores, que são os seres heterotróficos são seres que dependem de outros para se alimentar, como, por exemplo, todos os animais. Eles obtêm sua energia a partir do consumo direto ou indireto da matéria orgânica produzido pelos autotróficos, que são as plantas. Consumidores heterotróficos. Nós temos primários e nós temos os secundários. Vamos lá, primário são os herbívoros, que se alimentam diretamente dos produtores. Os consumidores secundários, em diante, são os carnívoros, que se alimentam de outros consumidores. Estruturas tróficas dos ecossistemas. Fazem parte os decompositores. Eles consomem restos mortais de plantas e animais e transformam a matéria orgânica, quebrando-a em compostos inorgânicos. São decompositores, as bactérias, os fungos e alguns protozoários. Cadeia alimentar ou cadeia trófica. É o processo de transferência de energia alimentar através de uma série de organismos. A cadeia da pastagem. A base da cadeia é um produtor, no caso uma planta, que é a grama. Aí a vaca come a grama e vem o homem e come a vaca, a carne da vaca. Isso é uma cadeia alimentar. Cadeia de detritos. A base da cadeia são os detritos. Exemplo, estrume de vaca, tá? Estrume de vaca, vem o besouro, que é chamado de rola-bosta, porque ele só se alimenta de bosta mesmo, de estrume. Vem a rã, que come o besouro. Vem a jararaca, que come a rã. E vem a siriema, que come a jararaca. Teia alimentar é uma interligação de várias cadeias alimentares. Produtividade. A primária, bruta. Total de produção vegetal em um determinado período de tempo. Produtividade primária, líquida. É descontados os gastos básicos com a respiração da produção bruta. Então, podem observar aí, são dois tipos de
produtividade, a primária bruta e a primária líquida. Produtividade secundária são as produzidas pelos consumidores. Por exemplo, o leite, a carne, os ovos pode ser usado por outros seres, como por exemplo nós mesmos, né? Fluxo de energia no ecossistema. O fluxo de energia se baseia na verdade, em toda a energia que você gasta, tá? Por exemplo, a respiração você gasta uma quantidade de energia. Na perda das fezes você gasta outra, na respiração restante. Então, cada coisa é como se fosse essa escada aí mesmo. Você vai subindo e você vai perdendo, né, um pouco da sua energia. As plantas gastam muito energia na respiração, os animais nem tanto, né? Então, daí sucessivamente. Fluxo de energia no ecossistema. A energia solar entra no ecossistema e segue o caminho da estrutura trófica. A energia segue um fluxo unidirecional. Ocorre uma diminuição de energia a cada nível. Interfere no tamanho da cadeia alimentar. Obedece às leis da termodinâmica. A primeira lei, conservação e transformação de energia. A segunda lei, aumento e desordem da transformação do calor. Aqui eu fiz um esqueminha para vocês estarem entendendo melhor. Fluxo de energia e clicagem de nutrientes. Então, nós temos aqui a energia, os produtores, uma reserva de nutrientes, tá? Aqui, ó, os decompositores, que ficam sempre abaixo, os produtores, aqui os herbívoros, aqui os carnívoros, tá? Que são os consumidores. Ciclo de nutriente. São as vias pelas quais os nutrientes circulam pelo ecossistema. Principais ciclos: o do carbono, nitrogênio, fósforo, água e enxofre. São os ciclos que nós vimos ontem, estão lembrados, né? Eles incluem o ambiente atmosférico, o hidrológico e o substrato. Variabilidade de organismos vivos de todas as origens. Isso é chamado de diversidade biótica, compreendendo ainda a diversidade genética entre espécies e de ecossistema. Então, aqui eu fiz o esqueminha para vocês estarem vendo, tá? Como que é essa diversidade. Relações ecológicas. São as inúmeras relações entre as espécies. Elas podem ser harmônica, quando há benefício ou neutralidade em uma das partes envolvidas, e desarmônica, quando há perda para uma das partes. Eu já falei sobre isso com vocês, estão lembrados, né? Então, nós vamos, nas próximas aulas, nos aprofundar mais nisso, que são as relações inter- e intraespecíficas. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês se basearem e estarem por dentro. Predação, alimentam-se de outra espécie. Comensalismo, usa o que sobra. Competição, disputa por recurso. Inquilinismo, usa o outro como abrigo sem prejuízo. Parasitismo, usa o outro como abrigo prejudicando. Saprofitismo, alimenta-se de matéria em decomposição. Mutualismo, benefício mútuo com maior ou menor grau de dependência. Os dois se beneficiam. Zoocória, dispersar semente. Zoofilia, polinizar. Bom, eu vou deixando aqui os exercícios para vocês, tá? Faça os exercícios, a gente se vê lá no Classroom. Não deixe de assistir. Esses exercícios estão valendo ponto, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.